Shalom, Adonai, pessoal. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Nesta aula de hoje, queremos ver aí a Era da Conquista. Necessariamente eu vou explicar o livro de Josué e Juízes, uma vez que nós já trabalhamos essa questão do contexto histórico. Na Bíblia, na história bíblica, estamos acostumados a ver dois livros diferentes, né? Parece que são diferentes. A minha opinião histórica é de que Josué e Juízes, eles têm uma sequência, ok? Trata da conquista de Israel, então dá para ver como um todo. No primeiro momento, Josué conquistando 31 cidades, e depois os juízes lutando para manterem aí essa unidade. Então nós não estamos acostumados a tal designação para esses dois livros. Então eu sugiro nesta exposição juntarmos aí esses dois livros que estamos seguindo aí, né, de acordo com a tradução judaica, que nos ensina a enxergá-los como um livro que faz parte do Neebim, né, profético, posteriormente subdividido em dois, somados em um total de 45 capítulos em Josué e Juízes, sendo 24 capítulos para Josué e 22 capítulos para o livro de Juízes. O livro de Juízes, obviamente, dá continuidade à história de Josué, né? O famoso trecho de Josué 24 não termina o livro propriamente dito de Josué. Ele ainda continua, no mínimo, nos capítulos 1 e 2 do livro de Juízes. Há um nítido nexo entre os dois livros em seus tempos originários, tá? Que na tradição judaica era um só rolo, né? Esse rolo contém aí três assuntos claramente diferenciados na nossa Bíblia. A história de Josué do capítulo 1 até o capítulo 12, Josué 13 até o Juízes, capítulo 2, que seria a segunda parte, e Juízes, 3 até o 21. Então, três assuntos prevalecem aí nas origens de Israel, na terra que Yahvé ou Javé doou aos descendentes de Abraão. Então, Josué é um livro coeso, tá? Um livro unido. Isso não significa que nele não estejam contidas fontes de épocas diversas. Só quer dizer que as pessoas que o redataram tiveram cuidado de dar uma marcante coesão e conclusão. Tá? A história de Josué começa e termina aí no livro que leva o seu nome. Tá? Muito também a coesão é coeso aí, né, no que diz respeito à centralidade da obra dos juízes enquanto libertadores, protetores lá de determinadas tribos, né? Depois estudaremos aí de uma forma mais específica esses juízes libertadores. Esses nossos livros, bem como a literatura até segundo Reis, pertencem, como nos informam aí teólogos, os teólogos aí, de uma forma geral, de obra historiográfica deuteronomista, ok? No livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 12, vai ser Josué, né, e a terra de Canaã. Esta é a dádiva de Deus para com os filhos de Abraão, o dom de Deus. Se quisermos falar de terra conquistada, então, no sentido de conquista de Deus. Uma das dificuldades na compreensão destes capítulos reside em que se tende a entendê-los como tipo de reportagem dos acontecimentos no 12º século, aproximadamente antes de Cristo.
Mas isso é em termos históricos. Muito provavelmente, ao final, a linguagem destes capítulos de 1 a 12 demonstra aí uma falta de clareza no que diz respeito à antiguidade deste livro, da história de Josué, tá? O livro pode ser recente, mas a história é antiga. Antes é bastante recente aí para o autor deuteronomista, aí uma redação final aí por volta dos séculos sétimos e sextos. Para entender bem esses capítulos que estamos aí nos propondo a passar a história da terra de Israel e Judá, né, ocupados aí no período colonial, depois pelos assírios, depois pelos babilônios, no período da redação do livro. O que demonstra que esse livro, que a história, ele vai ser mais antigo aí do que a própria narração. A narração pode ser mais recente. Então, assim, sobre a vida de Josué, logo no capítulo 1, marcantemente aí é tomado os capítulos finais deste livro. Os dois capítulos de Josué, porque realmente no final do livro de Josué, chegam a acumular-se as conclusões e começar pelo capítulo 22, indo até o capítulo 24, onde há a incorporação de Juízes também. 3 capítulos de Josué, o 22 e o 24, e 2 capítulos de Juízes, capítulo 1 e o capítulo 2. Eles vão dar um fechamento aí dessa historicidade aí da história de Josué. E vão mostrar também o quanto o quanto o livro de Josué, a história de Josué é coeso e conclusiva, né? Posso dizer assim. No capítulo 12, a gente vai ter a lista dos reis derrotados, e funciona claramente como um encerramento de uma parte, que é iniciada no capítulo 2 com o capítulo 13. Inicia uma nova etapa, a da distribuição do território já tomado, isso a gente vai ver nos versos 1 a 6, e ainda não conquistado. Né? Aquilo que havia sido conquistado por Josué e aquilo que ainda não havia sido conquistado. Então, esse assunto, que vai até Juízes de 1 a 2, é está justamente no meio do livro, né? Tá como centralidade do livro, como meta de escrita do livro, até mesmo de objetivo aí da história de Josué. O que igualmente atesta que estamos diante de um livro solidamente arquitetado, de uma história solidamente construída. Então, nessa primeira parte aí da história de Josué, se percebe uma clara disposição do que há de ter relação com a origem de certas narrativas históricas maiores, tá? O capítulo 6, por exemplo, do capítulo 2 ao 6, forma uma composição que tem o seu nascimento em diversos contos menores. E, inicialmente, a gente vê na história de Josué o episódio de Raabe, né? Quando ela hospeda lá, abriga os espias. Circunda outras narrações, a da passagem pelo Jordão, no proposicional da Arca da Aliança, né? Isso a gente viu no filme também, que eu já passei para vocês. Está mesclado aí a do memorial, esse livramento das 12 pedras em Gilgal, que também está registrado nos capítulos 3 e 4 de Josué. Com que se visa memorizar que Israel passou em seco o Jordão. Josué capítulo 4, verso 22. Então, esses capítulos aí do 3 ao 4, eles tendem a fazer ou relembrar historicamente aí do Êxodo, tá? Quando o povo de Deus, os hebreus, atravessaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho.
E esta é vinculada a um lugar sagrado, que não era templo, mas um santuário a céu aberto. Então, a cidade de Gilgal, né, não só são conectadas às tradições da arca, da aliança de Deus, do êxodo revivido, reexperimentado, mas também a da circuncisão, que a gente vai ver essa prática lá no Josué capítulo 5, nos versos 2 a 9. E mais a comemoração da Páscoa, a celebração da primeira festa e da colheita na terra que Deus prometeu dar a Abraão e seus descendentes. Lá no verso 12 do capítulo 5. Nesse mesmo capítulo, ainda temos um episódio que parece um tanto enigmático, que pode nos remeter, talvez, às passagens de Êxodos, no capítulo 3, do 1 ao 6, e no capítulo 4. Mas ela parece bastante nítida em sua função, remeter ao comandante do exército de Javé, ou seja, o próprio Javé, como o único que guerreia sem qualquer auxílio humano, sim, sem que qualquer pessoa tire vantagem desta guerra. Esta breve enigmática cena que aparece em Josué do capítulo 5, do 13 ao 15, indica para o próprio cerne da teologia do livro de Josué, sob certa condição, efetiva-se a conquista então de Jericó, a cidade que cai pela procissão no capítulo 6, do 1 ao 21. Também lá em Josué, nos capítulos 7 a 8, constitui nova unidade, tá? Unidade histórica, de narrativa histórica, que no capítulo 6, verso 18, já está preparado, que mostra uma mão uniformizada, uma mente única, que está controlando a história, que está dirigindo a história do povo hebreu e a sua conquista na terra de Canaã. De resto, o problema da não conquista de Ai, né, que no livro do Schultz, Samuel Schultz e alguns outros historiadores vão entender que Ai não é necessariamente uma cidade cujo tem um rei, tem uma moeda, tem uma sociedade, mas é uma cidade tipo um fronte de batalha. Se os moradores de Betel iam para essa cidade, lá nelas eles guerreavam. Se perdessem ali, a cidade de Betel ficaria intocável, não era destruída. A partir do capítulo 4, então, precisamente, advém aí, a gente vê a desobediência à ordem de Josué de não saquear nada das coisas condenadas, ou seja, dos metais preciosos, assim como Deus já havia dito por Moisés, lá em Deuteronômio, através do servo de Deus Moisés, para que não pegasse nada dos cananeus, dos gigazeus, dos fariseus, dos amorreus e sucessivamente. Mas o povo com o coração naquele bem material, lá no Josué capítulo 7, então eles começam a pegar as coisas condenadas, e principalmente os metais preciosos, aqueles metais que haviam sido destinados para o uso do culto aos deuses cananeus. Então Deus não queria, não desejava isso, ok? A partir do capítulo 8, então, a gente tem uma diferença sensível aí da história do capítulo 6, onde se celebra o ritual processional como arma militar defensiva. Então, lá no capítulo 8, a astúcia militar, o manejo de táticas que favoreceram um exército numericamente inferior é comemorada. Então, o capítulo 8 representa as tradições mais antigas e menos teologizadas do que do capítulo 6. Ainda no 8, conclui com o altar no Monte Ebal e a leitura da lei de Deus, conforme está escrito no capítulo 8, dos versos 30 a 35, que evidencia que os capítulos 2, 6, 7 e 8 representam uma certa unidade. Então, vimos que os capítulos 7 e 8 ainda emergem dentro aí de capítulos de textos narrativos históricos que foram escritos anteriormente.
Quando a gente chega lá no capítulo 9, então começa um muito grande complexo, que, ao meu ver, chega ao seu final somente na lista dos reis vencidos, né? Foram 31 reis vencidos, conforme está no capítulo 12. E no capítulo 9, né, menciona-se esses reis que se organizaram para rebelar, para destruir o exército de Deus, para destruir Josué. Essa rebelião chega ao seu final, né, histórico, a narrativa histórica, lá no capítulo 12. Então, desses rebeldes, não restou um só. Né? Nos capítulos 9 até o 12, vão configurar, então, a composição que interpretam, que vai interpretar a política e as questões sociais que envolveram a conquista de Canaã, tá? Bem como as derrotas dos reis cananeus. Então, tá, na história do capítulo 9 e capítulo 8 parece que são assim elogiáveis, né? No que diz respeito à estutícia dos israelitas. Aqui se reconhece também a estutícia dos gibeonitas, né? Que alcançam estabelecer um acordo com os israelitas que lhes garantem a vida, né? Coisa que não era para ser feita, conforme nós lemos lá em Deuteronômio, né? Não é para deixar nenhum vivo, não fazer aliança com nenhum cananeu. Infelizmente, nesse capítulo 9, então, nós vamos ter essa aliança. As cidades aldeias gibeonitas foram, né, historicamente, de suma importância, pois elas ocupavam precisamente parte de um corredor comercial aí na altura de Jerusalém. Tá? Lá no capítulo 10, quer ser uma unidade a partir da derrota do rei de Jerusalém e seus aliados. Né? Então, Josué vence todos os reis do sul. No capítulo 10 vai estar escrito essa história. E a conclusão é típica, né? De uma vez tomou Josué todos esses reis e suas terras, como está no verso 42. Então, esse capítulo vai se afunilar historicamente, né, de uma forma muito óbvia, e enfocar a questão da antimonarquia, no que poderá ser algo mais antigo que os primeiros capítulos do livro de Josué. Então, gente, a história de Josué e da conquista é que Josué, chamado por Deus, vence e destroça os reis cananeus. 31 ao todos. A conquista de Israel sobre Canaã é o desalojamento dos reis cananeus, né? Desses reis, dessas cidades-estados. Então, nesse empreendimento, a semelhança do que está escrito lá em Juízes capítulo 5, participa o próprio cosmos, né, em favor dos que enfrentam reis. Ocorre, né, chuva de pedra, a questão do sol parar também, lá no capítulo 10, 12 a 14, para que Josué obtivesse a vitória diante do empreendimento, né, diante da vocação, do chamado e da tarefa que Deus passou para ele. Né? O capítulo 11 representa que para o norte, que o capítulo 10 significa para o sul de Israel. Né? Trata de uma vitória contra a coalizão de vários reis cananeus sob a liderança de Azor, né? O rei de Azor. Então, pelo visto, esses cananeus pouco sabiam das disputas que ocorriam, das querelas que ocorriam, mesmo entre esses reis cananeus. O norte da história de Israel sempre foi um momento assim de divisão, ok? E isso não vai perfazer depois no período pós-reinado de Salomão. E no capítulo 11 temos um resumo, né, referente aí tanto ao sul, né, que é no verso 17, quanto ao norte, que é o monte do Pé Hermon. Também aí é reforçado que a luta era contra os reis e cidades.
Lá no capítulo 12, então, do livro, vai levar ao ponto mais alto dessa primeira parte de Josué. A lista dos reis vencidos, da além do Jordão e daquém do Jordão, tá? Tanto entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, como entre o Jordão e a Transjordânia, ou o deserto da Arábia. Então, nessa perspectiva, o capítulo 12 propõe que seja lido o livro de Josué. Então, terminado o 12 em sua lista dos reis derrotados, a temática iniciada no capítulo 9, os reis que se dispuseram à rebelião, foram todos silenciados e derrotados por Josué e seu exército. A terra de Israel foi liberta, antes de tudo, dos reis opressores, tá? O ápice dessa história está lá no término do livro, né? A terra é libertada da gente oprimida, como Raabe, para as pessoas oprimidas com a ajuda dos ritos religiosos, né? Como aqueles que praticavam a Páscoa, a circuncisão e assim sucessivamente. Então, essa é assim uma análise do livro. A conquista, né? É a questão em foco aqui de Josué. Existe assim, uma história rica e inspirada nas Sagradas Escrituras sobre essa conquista. Ainda que ela fosse ou ela foi difícil, precisa ser colocado com certa clareza a questão aí da conquista. Bom, muitas vezes não representa do jeito que o próprio Josué gostaria que fosse ou que ele tenta mostrar, tá? A verdade é que existem acontecimentos aí na época de Josué, que ele existiu, que existem ainda muitas questões ainda que precisam ser respondidas, bem que eu pessoalmente prefiro a explicação aí do Norman Gottwald, né, que parece-me haver um consenso unívoco com relação às montanhas, às conquistas feitas pelos israelitas. Em Canaã, na época da conquista, existiam pequenas cidades, aldeias insignificantes, né? Você não tem não é uma metrópole como era no Egito nessa época, cidades de Siquém, Jerusalém e Hebrom. Então, os primeiros assentados nas montanhas, efetivamente, foram as próprias tribos israelitas. Por conseguinte, a conquista das montanhas, historicamente falando, não ocorreu do jeito como muitas vezes a gente pensa. As principais cidades das quais se diz em Josué terem sido conquistadas por tribos israelitas, Jericó, Azor, etc., elas estavam no período assim de, como eu já falei, né? Existiam invasores de todos os lados, né? Tinha os invasores do mar, o Egito estava envolvido com a guerra contra os hititas, não tinha apoio do Mitanni, então existe um período de dissolvicência aí por parte desses reis, ok? Dessas cidades aí, estado. Então, para a gente aproximar melhor desse assunto, temos conta que a conquista feita por Josué tem a ver também com uma crítica radical aos reis cananeus, né, e a sua falta de unidade, uma vez que Canaã nunca chegou a ser um reino unido, era composto de vários povos. Então, eu quero ler um trecho aqui do livro do Herbert Donner, tá, pessoal? Herbert Donner, que diz respeito aos moradores de Canaã. Quem eram esses moradores? Está lá no livro, na página 59. Mais raramente do que principados citadinos, ocorrem cidades-estados constituídas de forma aristocrática oligárquica, né? Esse quem em Juízes 9. Sucote e Penuel, Juízes 9, de 5 ao 9. Gibeon, Josué 9. Assim temos aí um quadro para que a Palestina da era cananeia não, nem mesmo por aproximação, nem étnica, nem politicamente uniforme,
O Antigo Testamento está objetivamente correto ao empregar, além do termo sintético cananeu, em Gênesis capítulo 12, verso 6, Josué 7, 9, Juízes 1, 1, toda uma série de nomes de povos, de uma composição variada, para designar a população pré-israelita e israelita na época da conquista. Por exemplo, quando a gente fala lá queneus, quenezeus, cadmoneus, heteus, fariseus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus, conforme está em Gênesis capítulo 5, 19 e 21, além do mais, ele está fundamentalmente correto ao falar, mesmo na tardia teoria deuteronômica, de cidades ou de casas nas quais vive a população cananeia anterior e que os israelitas deveriam conquistar e habitar no decurso da tomada da terra de Israel, conforme Deuteronômio 19. Nunca se esqueceu que os cananeus eram urbanos, tá? Que naturalmente não quer dizer que todos morassem em cidades, mas sim que sua organização política era de cidade-estado. Então, o nome cananeus aí que o Josué vai enfrentar é um nome genérico para os povos que moravam em Israel, segundo aqui o livro do Herbert Donner, História de Israel. Então, o que a gente vê aí, com relação aos cananeus, que eles são esse povo aí, eles nunca formaram um império, uma nação unida. Então, eles se reuniam em cidade-estado para poder guerrear contra Josué. E nesse caso aí, Deus deu a vitória a Josué. Em determinadas histórias, até dando o caráter de massacre de todas as pessoas, né, dessa cidade-estado, os animais e o recolhimento do ouro e da prata, né, para dentro do templo, a fim de que fosse posteriormente dedicado ao Senhor. Então, nesse afã, nesse desejo, nesse contexto aí, é que vai ocorrer essa conquista, tá? Que nós entendemos que está muito bem descrita no livro de Josué, ok? Antes de falar um pouquinho sobre a distribuição da terra, vamos falar então um pouquinho quem foi Josué, tá? A biografia dele, tá? Então, na Bíblia hebraica, o livro de Josué é o primeiro aí do livro dos Neebim, como eu já falei. E de acordo com a tradição judaico-cristã, é o nome do líder de Israel que sucedeu Moisés, grande homem de Deus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, era um descendente de José. Ele foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito e também os 40 anos que Israel passou no Sinai. Quando Eldade e Medade estavam cheios do Espírito de Deus e profetizando, Josué rogou a Moisés que os proibisse, mas Moisés não atendeu, dizendo: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, após a morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista das cidades-estados da terra de Canaã, como eu já relatei aqui. Ele foi o responsável por conduzir Israel à terra prometida. O texto bíblico, a história bíblica, deixa claro que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade, né? Tendo liderado os hebreus num conflito com cerca de 30 cidades da terra de Canaã. Necessariamente, exatamente 31 cidades da terra de Canaã. Uma campanha militar muito dura, né, de invasão do povo de Israel. E nessa história de Josué, dá para notar sua inteligência, né, no que diz respeito às estratégias de guerra. Como ele comandava um numeroso exército de Israel, né, e obedecendo a Deus o que ele havia falado, e também julgado, né, feito julgamento contra os povos de Canaã.
Então, dentre as barbaridades, esses cananeus, eles faziam sacrifícios humanos, inclusive de bebês, de crianças. Eles matavam em homenagem aos seus deuses, às suas divindades de barro, né? Josué, então, teve uma abordagem diferente de outros povos que invadiam e dominavam os territórios na antiguidade. Então, escravizando parte daqueles que eram derrotados ou exigindo o pagamento periódico de tributos, né? A campanha militar feita por Josué era de conquistar a terra prometida. E para isso, em muitos momentos, ele precisou matar pessoas, né? Isso está normal. Se você torcer o livro de Josué, pode até ser que saia sangue. No entanto, aqueles que voluntariamente declaravam a adoração a Deus, né, aí também está uma parte do erro que eu acho de Josué, é porque alguns declararam, exemplo dos gibeonitas, essa declaração ao Deus dos hebreus só para escapar da morte. Mas por outros também declararam verdadeiramente, entraram aí na história da salvação, o exemplo de Raabe e sua família, que passaram a conviver com os hebreus. A destruição das cidades de Jericó e de Ai são contadas minuciosamente na Bíblia, tá? Relatam aí a liderança de Josué na conquista daquelas cidades-estado. Em relação à cidade de Ai, que foi a segunda a ser invadida após Jericó, que era uma cidade murada, e apresentou uma resistência muito maior nesse ataque, né? Josué armou uma emboscada atrás da cidade. Quando ele vai instigar o líder de Ai, o rei de Ai, a sair da cidade com o seu exército para persegui-lo com os israelitas, então Josué deixa um grupo, né? Um grupo sai na frente e um grupo fica atrás, escondido, de 5.000 homens, escondidos atrás da cidade. Assim que eles vão perseguir o Josué, esses 5.000 homens entram, vão saquear a cidade. O rei de Ai, com seu exército, nesse momento viu que tinha caído numa armadilha, né? Ainda bem que ele faltou com a inteligência. E daí ele é capturado, vivo e conduzido a Josué. Então, após isso, os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram toda a população. Não poupou ninguém. Enquanto todos não morreram, eles não pararam. Segundo a Bíblia, o total de mortos dessa cidade foi de 12.000 pessoas. Em seguida, Josué ordenou que a cidade fosse incendiada, transformou-a em um montão de cinza. E o rei de Ai foi executado após a total destruição das cidades. Josué liderou o povo hebreu na luta contra os amalequitas, né? Bem antes desse episódio. Quando eles estavam lá ainda no deserto, acampado em Refidim, pouco antes da sua milagrosa libertação da potência militar egípcia no Mar Vermelho, os amalequitas lançaram um ataque ataque não provocado contra eles. Então Josué foi designado por Moisés para ser comandante na luta contra os amalequitas, e Moisés treinou os hebreus. Sob a sua liderança hábil, os israelitas, com a ajuda divina, derrotaram os amalequitas. Quem estava dirigindo o exército nessa época era o Josué. Então, assim, já foi uma espécie de um seminário, de uma preparação para que ele viesse depois exercer essa liderança. Também Josué esteve envolvido na época em que Moisés mandou os 12 espias. Dentre eles estavam Josué e Caleb, tá? Essa história vocês conhecem. Com relação à batalha de Jericó, né? A palavra Jericó, cidade do deus Lua, esse é o significado, ou lugar da fragrância, era uma cidade importante do Vale do Rio Jordão. Por vezes, a cidade era apelidada de Cidade das Palmeiras, porque nasce bastante palmeiras lá. Ela está a 13 quilômetros do Mar Morto e 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém, em linha reta. Isso, né? Se for pela rodovia, a sinuosidade da rodovia faz com que o caminho seja mais distante. Então, na base das montanhas da Judéia, na zona mais alta do Vale do Jordão, possui aí uma
região muito boa, né? Se você conquista Josué, você pode subir para essa região melhor, que é onde ficava Ai, Betel, Jerusalém, estava nessa região também, tá? Quando os israelitas invadiram Canaã, Jericó, que se situava na principal estrada que ligava o leste ao oeste, foi o primeiro obstáculo, né, que ele teve que vencer. E essa história vocês vão ver lá em Josué capítulo 6, que narra a história da queda de Jericó e é bem conhecida. Acredita-se que essas muralhas de Jericó eram impenetráveis. Então, na primeira das sangrentas batalhas de Josué para conquistar a terra prometida, foram enviados homens para espiar a terra e as forças de Josué se infiltraram em Jericó, né, para analisar como era o território. A prostituta Raabe protege esses homens, dá abrigo para esses homens, e eles fazem um estudo, uma análise de como é essa cidade. Aí eles vêm e traz toda essa análise para Jericó, fala que foi pede para poupar a vida de Raabe, e daí tem um cerco lá que Josué faz e são tocadas as trombetas e as muralhas de Jericó vêm abaixo, tá? Na Bíblia, lá no livro de Josué 13, do 6 ao 14, vemos que Josué estava exercendo o seu chamado quando ele liderou a bênção e deu a Calebe a parte da herança. Então, a campanha de Jericó, não só de Jericó, mas de todas as outras batalhas, estão aí na história, né, de Josué como um grande líder de Deus, tá? Como chamado dele. Ele foi chamado para fazer isso. Depois que ele derrota o povo de Jericó, ele vai em direção à cidade de Ai, tá? Então, assim, no tempo de Josué, os gibeonitas era habitada lá por a região de Gibeon, né, era habitada pelos heveus, uma das 7 nações cananeias. Assim, depois da destruição de Jericó e de Ai, os homens de Gibeon, evidentemente representando também as outras 3 cidades, Evéias de Quefira e Beerote e Kiriat Jearim, eles enviaram uma comissão para Josué em Gilgal, né? E essa comissão de gibeonitas estava pedindo paz, tá? Também eles eram chamados de amorreus, ou ocidentais em língua hebraica, visto que esse nome, às vezes, parece ter sido aplicado de modo geral a todos os cananeus. Todos já destinados à destruição, pois antes de pelejar contra o numeroso exército de Gibeon, Josué havia consultado ao Senhor, né? Ele consultou o Senhor lá em Josué capítulo 10, verso 8, diz o seguinte: o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Então, ao receber essa resposta de Deus, o Josué vai reunir homens de guerra de Israel e vai marchar contra Gibeon. Então, ele viajou durante toda a noite com o objetivo de pegar os exércitos inimigos de surpresa. E foi o que aconteceu. O povo hebreu perseguiu seus inimigos, que fugiram deles. Segundo a Bíblia, o próprio Deus lançou os amorreus, né, que são esses gibeonitas, grandes pedras que caíram do céu e morreu mais gente da sarevada de pedra do que os mortos pela espada do exército de Israel. Isso é o que Deus deu na batalha de Gibeon contra os amorreus. Também consta na história o período em que Josué vai orar e o sol vai parar. Josué capítulo 10, do 12 ao 14. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasser, livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
Então, depois disso, né, dessa batalha, esse território ocupado aí por esse povo, né, de Gibeon, passou a ser uma das cidades do território da tribo de Benjamim, designado para serem aí terras do filho mais novo de Jacó, tá? Benjamita e Jeiel, pelo que parece, tornou-se o pai ou o fundador, o tipo de um líder dali naquela casa. E foi uma das mais poderosas de Davi, né? O Ismaías era gibeonita, o falso profeta Ananias, contemporâneo de Ananias, também era dessa região de Gibeon. Então, assim, para a gente entender o livro como um todo, Josué, pode ser dividido da seguinte forma. Na Bíblia narra a história da entrada de Josué em Canaã, do capítulo 1, né, até o capítulo 4, tá? Aí tem quando o Josué assume a liderança, que vai enviar os 12 espias para Jericó, eles vão passar pelo Jordão e as comemorações. A segunda parte da história de Josué vai falar da derrota dos seus inimigos, que vai estar em Josué capítulo 5, do verso 12, né? Daí no capítulo 5 tem a preparação para a conquista, a campanha central em Jericó e Ai, no capítulo 6, a campanha do sul, né, e a Liga dos Amorreus, no capítulo 9, que acabei de falar, a Liga Cananeia, no capítulo 11, e a conquista efetiva aí a partir do capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 13, aí vai ter a divisão das 12 tribos, né? Como que foi feita a divisão, como foi repartida essas tribos, né? As cidades levitas, as cidades de refúgio, lá no capítulo 20, e lá no 22 e 24 tem a despedida e morte de Josué, tá? Eu acho que, assim, eu vou continuar explicando, mas ser de uma forma mais repetitiva, né? Para fixar esse conteúdo aí da conquista de Josué, tá? A gente conhece muito bem a história aqui de Jericó, que mandou 2 espias, e aí a cidade caiu, através de um ato milagroso de Deus. O que eu quero ressaltar nessa história é que aí Deus atuou para livrar, para dar Jericó, assim, de uma forma mais fácil para o exército de Israel. Quando o exército estava acampado em Gilgal, Israel estava plenamente preparado para viver em Canaã como uma nação escolhida por Deus, tá? Então, mediante uma teofania, que eu já expliquei esse termo, quando Deus tem as epifanias e a teofania. A teofania é quando Deus se manifesta para chamar, para dar uma missão, um chamado para uma missão. Uma epifania é uma aparição de Deus no sentido que não envolve um chamado para a missão, um livramento ou qualquer outro sentido aí que haja um milagre. Então, essa teofania, no livro de Josué, Deus transmitiu a ele a consciência de que a conquista da terra dependia não somente da sua pessoa, não dependia de Josué, senão que estava ele, Josué, comissionado e dotado dos poderes da bênção de Deus, né, para ser o guia desta libertação. Josué não era senão um servidor, mas o sujeito ao mando do exército do Senhor dos Exércitos, tá? Então, uma conquista aí que ele vai ter são conquistas feitas a partir da ação divina. Acã, que tinha transgredido na conquista de Jericó, apropriando-se de um atrativo ornamentado de origem mesopotâmica, né, além do ouro e da prata, vai se constituir em um tropeço inicialmente. Deus vai reprovar e daí ele vai ser morto, ele e toda a sua família. Então o pecado de Acã foi ter pego aqueles objetos ou aquelas riquezas que eram consagradas aos deuses estranhos e isso estava proibido, tá? Josué teve grandes vitórias, né? Os israelitas erigiram um altar a Deus no Monte Ebal com o objetivo de apresentar suas oferendas ao Senhor, de acordo com aquilo que Moisés havia estabelecido lá no livro de Deuteronômio.
Então, quando a notícia de que Jericó, de que Ai, foram derrotadas, né, pelo Josué e seu exército, a fama se espalhou por toda a região de Israel, tá? Então as pessoas começaram, esse exército aí é poderoso. Olha o que diz a Bíblia em Josué, capítulo 9, do 1 ao 2. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas capitanias, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então o texto já nos mostra que a fama de Josué como conquistador atingiu todas as regiões ali. Os cananeus ficaram sabendo, os reis cananeus ficaram amedrontados, ok? Com o que Deus estava fazendo através de Josué. No meio dessas batalhas aí, eu já falei, já expus nessa aula, né, quando Josué ora e pede um dia maior, tá? E o sol vai parar. Então, segundo o relato de Josué, não vai assim nos dar assim, muitos detalhes históricos de como ocorreu aquilo. O resultado aí dessa batalha é que Deus interveio a favor de Israel, né, contra a Liga Amorreia, contra os Gibeonitas, né, que esses foram totalmente derrotados pela poderosa mão do Senhor. Então, a conquista e a ocupação do norte de Canaã está brevemente descrita aí quando os reis Jabim e rei de Azor, ele vai fazer um complô, né, de reis contra Josué, e eles serão derrotados, tá? Do lado oriental do Jordão, vai se dividir então a área que previamente tinha sido conquistada na época ainda de Moisés, que ficou para os Rubenitas, a tribo de Ruben e Gade, a meia tribo de Manassés. Isso antes de entrarem na terra prometida, ok? Bom, pessoal, eu acho que aí vocês já têm um bom material aí da época da conquista, beleza? Nessa aula eu quis falar mais só sobre Josué, né, sobre as conquistas dele, e na próxima aula eu vou falar sobre o reparto dessas tribos. Então, o nosso foco foi o livro de Josué. É um livro das guerras do povo de Deus, do povo escolhido, contra os seus opressores, contra aqueles que estavam habitando na terra que Deus deu a Abraão. Ah, professor, mas eles eram antigos moradores. Mas, independentemente, quem é o dono da terra é Deus, aí no contexto da história do Antigo Testamento. Então, a herança foi dada aos filhos de Israel. Isso deveria ter sido obedecido. Como não foi obedecido, os cananeus ficaram embaçando no desocuparam, né? E aí vem, né, o exército, vem Josué, um homem de Deus, comissionado por Deus, né, chamado por Deus, a gente vê isso logo no início do livro, e ele impõe vitórias atrás de vitórias, né, sobre esses reis cananeus. Lógico que esses reis eles eram reis de cidade-estado. Os cananeus nunca formaram um grande império. Então, Josué guerreava contra uma cidade, como exemplo de Ai, no outro instante ele guerreava contra 5 cidades, e assim ele foi conquistando. No total, posso estar equivocado, mas me lembro perfeitamente que foram 31 cidades-estados que foram derrotados por Josué, e depois dessa conquista, então, feito tudo isso, no livro de Josué, a história narra que ele começou então a fazer a divisão das tribos. Convém lembrá-los que duas tribos já haviam reivindicado a posse das terras do outro lado do Jordão, lá na região de Moabe, de Gileade, que eram lá ficaram, né, como herança para os Rubenitas e os Gatitas, e a meia tribo de Manassés posteriormente. Conquistada a terra, então, Josué vai passar a distribuir nas 12
tribos de Israel. E é sobre as 12 tribos, essa divisão das terras que eu vou falar na próxima aula e na sequência aí o livro de Juízes. Mas assim, a história de Josué e de Juízes parece tudo ser um livro só, tá? Lembro que essa divisão vai ser feita didaticamente, né, para facilitar a nossa compreensão posteriormente. A história é antiga, a redação pode ter ocorrido em uma época mais recente, mas a história se trata aí de 13º século antes de Cristo, tem uma história milenar. Espero ter contribuído aí para que a sua compreensão sobre o livro de Josué e a gente continua numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde.